O programa é o canal aberto, aqui no canal 24 Horas. Para mim é sempre um prazer receber e atualizar informações ligadas a essa pandemia que está tanto nos machucando, né? O mundo todo, a nossa Brusque Imortal, a nossa Santa Catarina, né? Doutor, meu querido amigo, né? Grande irmão, doutor Humberto Martins Fornari, vem atualizar as informações para todos nós, né? Inclusive até dando dicas, né? Isso na verdade não é dica não, né? Mostrando as localidades com o maior pico, né? Então eu queria que o senhor ficasse bem à vontade e a gente vai começar casos oficiais, né? Para o doutor ficar à vontade aqui na sua explanação, para a gente poder orientar adequadamente a nossa cidade. E me parece que hoje, pessoal, para entrar no comércio, no supermercado, na farmácia, se não tiver máscara, não entra. Boa tarde, Banana, né? Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui. Conforme tu mesmo mencionaste, né, Banana, hoje nós estamos aí com 36 casos positivos de coronavírus. Eu venho sempre dando um certo alento nesse número em função de que a grande maioria dos casos são casos de pessoas contaminadas pelos próprios familiares. Então, de verdade, hoje o que nós temos são 10 casos, né, 10 focos causais, com nexo causal, aonde nós consideramos e estamos delimitando esse número de pessoas. E isso é o que nos deixa com uma certa tranquilidade do ponto de vista de sistema público de saúde. De todos esses casos, nós permanecemos ainda exclusivamente com aquela senhora de 38 anos que está internada no Hospital de Azambuja, ainda na UTI, ainda sob cuidados de ventilação mecânica, e acreditamos que, pelo perfil da doença, ela ainda vai ficar dentro da internação hospitalar por um longo tempo. É uma doença cuja característica de internação é uma característica de longa permanência, não é uma doença que internou num dia, 2, 3 dias depois vai embora. E, infelizmente, para nós, e é uma das grandes causas do colapso da saúde pública mundial, porque uma vez que um paciente desses precisa de um ventilador, ele fica com esse ventilador, ele, né, meio que casa com esse ventilador aí pelo menos por uns 30 dias. Então, a grande boa notícia é que nós temos um caso só de paciente internado. A má notícia é que são 36 casos. Aí o contraponto dessa má notícia é que o nexo causal que nós encontramos até o presente momento são os 7 nexos causais, onde pontualmente a gente conseguiu, através dos estudos da vigilância epidemiológica, identificar onde é que foi o primeiro foco. Desses, por que deu um salto de 20 pacientes para 36 de uma hora para outra? Um único foco nos trouxe 13 pacientes contaminados. Vejam a voracidade, vejam a velocidade com que esse vírus se propaga, quando, infelizmente, a gente não segue as regras do isolamento respiratório, quais sejam principalmente o uso da máscara, a lavação de mãos, né, com água e sabão, álcool gel, e o distanciamento entre nós pessoas. Então, é muito importante frisar que, para vocês que estão em casa, que tem alguém com tosse dentro de casa, coloquem uma máscara nessa pessoa, coloquem ela em isolamento. Vocês não precisam mais, para tomar essa atitude, de ter que ter uma consulta médica. Se ela está com sintoma respiratório, coloque essa pessoa em isolamento, né, com uso de máscara e assim por diante, para que essa doença não se propague para o resto da família. A hora que tiver o teste, a hora que tiver direitinho, feito o teste, feito a avaliação laboratorial, aí sim a gente pode liberar ou não liberar essa paciente. Doutor, o senhor consegue hoje, através do pessoal da secretaria, quero mandar um abraço aqui para a Camila Pereira, nossa diretora, né? Um abraço para ela está aqui, mas não quer falar, mas trabalha muito com toda a equipe da secretaria, nosso beijo, nosso carinho para todo mundo aí, o pessoal está fazendo um serviço campeão, né? Campeão é o nosso governador, mas daqui a pouco nós vamos falar dele, né? Adoro o nosso governador. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor tem hoje, me parece, na 1ª de maio, aquela relaçãozinha de quantos focos o senhor tem, o senhor conseguiu monitorar isso, né? Isso nós temos. Exatamente. Nós temos hoje, basicamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pessoas, 14 sítios localizados, né? Importante dizer que o principal foco está entre essa família onde nós temos essas 13 pessoas contaminadas. Desculpa interrompê-lo, mas o maior foco parece que é na 1ª de maio. O senhor pode falar quantos focos tem na 1ª de maio?
É importante para nós, né? Então vamos falar da 1º de maio, né? 1º de maio nós estamos aí com 14 focos, infelizmente é uma família, praticamente uma família inteira foi contaminada com o coronavírus, mas é importante frisar, né, Banana, que todas as pessoas que estão num raio de 200 metros do foco, elas vão receber um SMS via governo do estado, avisando, dizendo, olha, você mora muito próximo de uma pessoa que se mostrou positivo para o coronavírus. Então, ali naquela região onde nós temos os 14 focos, os 14 casos, nós realmente, as pessoas que moram ali no entorno, vão receber 14 notificações, né, se já não receberam. É importante dizer que por que 200 metros? Porque é aquela questão que a gente chama de barreira sanitária em termos de distanciamento. O que se pensa hoje e o que nós estamos fazendo, até com um estudo de um programa de gerenciamento que está vindo para nós, até gratuitamente, é localizar no entorno dessas famílias que estão se mostrando com o vírus positivo, o que nós temos de comércio, o que nós temos de mercado, o que nós temos de açougue, de farmácia, para fazer um monitoramento dessas regiões e áreas comuns, que é muito importante nesse momento. Como eu havia dito antes, hoje está relativamente fácil, porque nós temos os pontos de foco inicial pontuado. Então, iniciou aqui. Aqui é que nós vamos ver o que esse vírus fez de estrago para essa comunidade. Então, é importante vocês ficarem mais tranquilos, apesar de ser na 1º de maio, é uma rua, é uma avenida aí bastante movimentada, mas quem está próximo provavelmente já recebeu o SMS dizendo que tem casos positivos na sua volta. Pelo justo e perfeito, né? A 1º de maio a gente falou, tem 14 casos. Agora eu pediria para o senhor, quais outros bairros têm foco? Só para orientar o pessoal, doutor. Eu sei que é uma situação de orientação, mas nós temos que falar para a cidade. A gente, por questão ética, não vou falar de nome, né? Não. Mas nós precisamos dar um balanço, né? Da onde estão os focos, né? Só para é importante essa comunicação. Mas nós temos assim, né, Banana? Aqui, ó, na Souza Cruz tem foco, no São Luís, no Paquetá. No Maluche nós também temos caso, Águas Claras tem caso, na Limeira, né? Depois da 1º de maio, o maior bairro é São Luís. São Luís tem 5 casos. Eu tenho que falar, doutor, desculpe-me. A Limeira tem 3 casos, Tomás Coelho, Dom Joaquim, mas importante frisar... Porque não é para assustar, doutor. Não é para assustar. Por exemplo, o caso da Limeira tem contato com o caso da 1º de maio. Parente. É parente, teve presente ali, sabe? Então, tem algumas funções que são interessantes. No centro, nós temos 2 casos, no Azambuja nós temos um caso, o Rio Branco, Nova Brasília, São Pedro e Dom Joaquim, todos com um caso só. Certo. Mas é importante dizer a vocês que, mais do que saber se tem ou não tem, se esse paciente está muito próximo de você em termos de residência ou não. Desculpe interrompê-lo. Quando é notificado para o governo do estado, ele vai mandar um SMS 200, todos, independente da quantidade. Se for um caso no Rio Branco, por exemplo, a 200 metros desse foco, o governo vai mandar um SMS. Se for 14 casos, ele vai mandar 14 SMS. Entendi. Então, se você está recebendo 1 mais 1 mais 1, não é porque o governo está repetindo a mesma informação. Não. Você está recebendo 1 mais 1 mais 1 mais 1, conta quantos você recebeu, você vai saber quantos focos você tem próximo da sua residência. Se você recebeu um só, é porque só tem um. Se você recebeu 2, é porque você tem 2. Se você recebeu 14, é porque você está morando muito próximo do pessoal ali da 1º de maio, que está que é o nosso grande foco hoje, né? Mas importante que, assim, essas pessoas, o foco primário foi uma pessoa da família que acabou gerando todo esse contexto, infelizmente para eles, né? Para nós como saúde pública também, infelizmente para todos nós, mas principalmente para aquela família toda, que estão com praticamente a família toda de quarentena,
mas que queremos crer que todos eles saiam-se muito bem, até porque não temos nenhum internado em estado mais crítico no hospital. O senhor comentou fora do ar para mim, que também é muito importante, toda a comunicação é importante. Agora, esse assunto da pandemia para nós nós temos que orientar adequadamente. Agora, me chamou a atenção o seu comentário. Tem um período que a pessoa fica ali, né, de observação, e ela saiu fora, mas o senhor está prorrogando isso, né, até por entendimento da situação da gente poder segurar essa onda que está aí, né? E queria que o senhor falasse, parece que o senhor inclusive, vai ser decretado um outro decreto fazendo com que essa pessoa seja estendido o atendimento a ela, ou a privacidade dela? Sim, isso é importante frisar e bem lembrado, Banana. Na última nossa entrevista eu falei que o número de 30 a 35 até seria um número aceitável até início de maio. Nós ainda estamos dia 20 de maio, de abril, desculpa, e já estamos com 36 casos. É óbvio que houve esse extrapolamento em função dessa família toda estar contaminada. Mas, independente disso, nós temos que tomar uma ação. E as ações ontem, em discussão a tarde toda ali com o pessoal da epidemiologia, nós conseguimos, né, então, pontuar os focos, aonde é que estão os focos, se é que realmente nós perdemos ou não perdemos o controle da situação, e saímos dali bastante satisfeitos, porque entendemos que o controle da situação ainda está em nossas mãos, e por isso essa segunda atitude, qual? Em função de nós, depois de termos realizado, ainda na data de ontem e hoje pela manhã, a situação de retestar a pacientes da saúde, né, no sentido de saber se depois dos 14 dias eles já estavam negativados. Muito pelo contrário, nós encontramos 2 ainda positivos, os quais mantêm-se em quarentena, e daí nós tomamos a definição assim, a mais certeira de que 14 dias não é um número satisfatório para manter o indivíduo coronavírus positivo em quarentena. É de se deixar bem claro que a quarentena dos 14 dias continuará sendo realizada para todos os pacientes sintomáticos respiratórios, mas aqueles que apresentarem positivo, laboratorial positivo para coronavírus, nós vamos estender esse período de quarentena, isolamento absoluto para 25 dias. Por quê? Porque 14 dias está se mostrando de 25% a 30% dos pacientes ainda continuam transmitindo o vírus. Então, seria até um pecado com ele próprio, deixar ele de quarentena 14 dias e depois liberá-lo e ele próprio saber que contaminou muitos da família em função de que eu cometi um desleixo com a saúde pública, né? Porque quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando da saúde da família dele, da minha família e da tua família. Então, é importante que a gente entenda que se você está fazendo esse sacrifício de ficar em isolamento 14 dias e os estudos estão mostrando que 14 dias são insuficientes, eu, como secretário da Saúde, eu tenho a obrigação de defender que nós temos que estender esse período de 14 e passamos para 25 ou até 30 dias, se for o caso. Mas, pontualmente, esses pacientes têm que ficar 25 dias, a não ser que, claro, eu quero testar depois de 14 dias e ver se eu posso. Se a secretaria tiver testes à disposição, vamos fazer via secretaria. Se a secretaria não tiver, infelizmente, ou segue o padrão clínico de alta, ou vai fazer laboratório particular, e aí, se vier apresentar negativo, a gente acaba liberando sim. Uma pergunta recorrente, né, de muitas pessoas pelo Brasil afora, e de muitos lá fora, mas vamos falar de Brusque, né? Pegou o vírus, né? 14 dias, 15º dia, fez um outro teste, saiu fora, tal. Essa pessoa pode adquirir novamente o vírus? Existem estudos mostrando que a reinfecção pode acontecer. Como é uma doença nova, é uma doença em estudos, a gente não sabe ainda como está se comportando as imunoglobulinas, né, de proteção permanente, as chamadas IgGs, que é o que nos dá a garantia de que o paciente realmente está livre de doença, se caso a IgM já estiver negativada. Então, é uma curva de imunoglobulinas que a gente faz o padrão de estudo.
Esses 2 pacientes que a gente testou, quer dizer, dos 7 pacientes que foram testados, 2 ainda estavam com a IgM positiva, ou seja, eles ainda estão infectando. Né? Graças a Deus, não é o caso daquele funcionário da Secretaria da Saúde que foi, depois de testado positivo, que foi para o mercado fazer compra, inclusive sem máscara. Eu sei, Banana, que tem muita gente da própria Secretaria da Saúde que ficou meio revoltado comigo e com a minha fala, no sentido de que eu colocaria-os em processo administrativo. E continuo afirmando. Né? O meu intuito não é querer agradar a ABC. Meu intuito é o quê? É parabenizar pelo serviço bem feito de todo mundo, da Secretaria da Saúde, mas dizer a todos vocês que se vocês estão na Secretaria da Saúde, estão laborando pela saúde pública, vocês têm que ser o exemplo. Né? Não é admissível uma pessoa que foi Covid positivo até uma semana atrás, andar sem máscara na rua simplesmente porque eu posso agora andar sem máscara pela rua. Eu acho que o exemplo tem que vir de casa e o exemplo é a maior força, né, a ser seguida pelos que vêm atrás da gente. Né? Bom, eu particularmente, né, não vi mais, mas a hora que eu ver de novo, aí sim eu vou fazer uma colocação pessoal a esse médico, né, porque eu vi alguns médicos, com todo respeito à classe médica de Brusque, alguns médicos andando em supermercado sem máscara. Isso também é inaceitável, né? Para ter, o senhor falou dos colaboradores da Secretaria de Saúde, né? É um negócio que é uma vergonha, né, gente? Porque o médico é o exemplo, né? Ele sabe, ele estudou, ele sabe das circunstâncias que está envolvendo essa pandemia e ver médico no supermercado. Claro que agora é obrigatório, né? Mas ver médico da cidade de Brusque, que mora aqui, andando sem máscara, não dá mais, né? Um abraço a todos os médicos, né? Mas a gente faz esse chamamento porque é inaceitável, né? É um negócio que parece uma piada, né? O médico lá, belo e formoso, né? Comprando as suas coisas, e ele que deve ser o exemplo. Desculpa eu tocar nesse assunto, mas também é por si só importante. Mas, querido amigo, grande secretário, a pergunta que eu faço sempre e eu vou repeti-la, né? O governo do estado está trazendo dinheiro, está trazendo apoio de material para Brusque ou ainda não? Não, Banana, infelizmente a resposta continua a mesma. Desculpa, nós estamos entrando, já passou um mês, né? Ele fala que está conversando com o prefeito, com o secretário não veio nenhuma ajuda? Nenhuma ajuda. Infelizmente, nenhuma ajuda, nenhum apontamento do ponto de vista assim, de equipamentos, EPIs para os hospitais, principalmente para o Hospital Azambuja, que é uma das referências dos hospitais filantrópicos que estão aqui mapeados na nossa região. Nós solicitamos, né, que fossem credenciados mais 10 leitos de UTI para dentro do Hospital Azambuja. Até hoje não recebemos a resposta. A única resposta que veio até o presente momento é que o Hospital Azambuja deverá isolar 71 leitos entre adultos e pediátricos no sentido de acomodação de pacientes Covid-19. Mas do ponto de vista de ajuda financeira ou mesmo de EPIs, máscaras, luvas, álcool gel, algo financeiro, como por exemplo o governo federal acabou trazendo 1.700.000 reais para Brusque, o que nos trouxe, né, uma grande alegria do ponto de vista que nós estávamos consumindo dotação orçamentária de situações e que vão nos refletir lá daqui a pouco, né, quando terminar isso tudo, dentro das cirurgias eletivas, das consultas com os especialistas, dos exames especializados e assim por diante. Então, graças a Deus, esse 1.700.000 veio em ótima hora, né? Mas do governo do estado, infelizmente, nós estamos muito decepcionados. O governo do estado poderia estar fazendo mais do que, né? Eu até agora não vi o que ele fez, né? Mas diz que está fazendo ali com o hospital de Timbó. O Hospital Oase, realmente, ele já conseguiu acomodar aí 20 leitos de UTI, mas para nós, exclusivamente aqui para a nossa região, que abrange aí 250.000 habitantes, não veio absolutamente nada. Eu já fiz 2 lives criticando, né, mandando um abraço ao governador campeão, né, Carlos Moisés. O senhor governador é um campeão, né? Um abraço para você, campeão. Um homem que não ajudou Brusque, não sei porquê, não valoriza essa história dessa cidade que a gente aprendeu a amar e admirar, mas principalmente
as pessoas que moram aqui e nosso entorno, né? O senhor falou bem, 250 mil pessoas que ele fala que está conversando com o prefeito, o secretário da Saúde fala que está conversando, mas deve estar conversando no espelho, né? No espelho, né? A falta de responsabilidade, tá? De humanidade e, acima de tudo, vamos celebrar a vida, né? Então, aonde um governo do Estado que é medíocre, desculpe, né? Mas é uma opinião pessoal minha, jamais eu vou fazer uma interlocução envolvendo o secretário, mas eu, com todo respeito ao secretário, não quero colocar ele em saia justa, mas é uma vergonha para Santa Catarina ter um governador que fala uma coisa e não pratica. Pelo justo e perfeito, isso é vergonhoso, gente, tá? Então, eu não estou aqui para fazer embate político, mas isso não é questão política, é uma questão de saúde, e de questão de saúde não pode ter política envolvida. E é por isso até que nas minhas do Alive eu mandei cópia para o senhor também, a cidade, alguns viram, né? Eu questionando esse negócio do hospital de campanha, né? Tanto que o primeiro já saiu fora, né? Porque tinha coisa ali que eu não vou aqui falar, porque o Tribunal de Contas de Santa Catarina já segurou, já suspendeu, né? Aí vem o homem com a ideia de montar 10 hospitais de campanha, mas a pergunta que eu quero fazer não é sobre política, é perguntar para o senhor, se em leitos hospitalares aqui, envolvendo Itajaí, Blumenau, a nossa região aqui, Brusque, envolvendo todos os leitos hospitalares, precisa fazer hospital de campanha se ele ajudasse os hospitais a se modernizar? É claro que não, né, Banana? Tu sabe muito bem, tu pode utilizar a minha voz, que eu já me manifestei contrário ao hospital de campanha. Hoje, se a gente fizer uma conta mínima, só o número de inscritos no SUS, que são 105 mil habitantes brusquenses, né, com 9 leitos de UTI, isso daria mais do que 10 mil pessoas por leito de UTI. E isso, hoje a gente fala em 2.500 até 3.500 pessoas por cada leito de UTI. Então, é uma vergonha, isso é uma vergonha, realmente, o governo do estado não estar olhando para a nossa região, que é uma região onde o Hospital de Azambuja já é há muito tempo chamado de um hospital regional, porque atende Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, o pessoal aqui da fronteira de Itajaí, o pessoal da fronteira com Gaspar, São João Batista. Então, realmente é vergonhoso o nosso governo, o nosso secretário da Saúde, né, do Estado da Saúde, não olhar e não fazer o aporte, né, desses materiais necessários para a criação de leitos de UTI. Eles vieram com a ideia de credenciar um único leito, que é o único leito que o hospital tem para trabalhar com os outros pacientes, sejam eles de convênios, né, sejam eles particulares, que é um leito que é merecido pelo hospital. O hospital filantrópico, que trabalha 100% com o SUS, se não tiver verbas públicas graúdas, ele não sobrevive. E o nosso hospital, que é de média complexidade, muito menos. Haja vista a questão do financiamento com o recurso próprio que a gente demanda para o hospital mês a mês. E sempre é uma necessidade a maior. Então, é muito difícil trabalhar com o governo pensando, né, com um planejamento de contingência, pensando e apostando tudo em hospital de campanha, quando, na verdade, ele poderia estar utilizando leitos hospitalares já existentes, leitos hospitalares particulares a serem comprados, aonde nós poderíamos fomentar a criação de novos leitos que vão ficar para, né, heranças para os posteriores e assim por diante. Dentro do plano de contingência estadual, eu acredito, e vendo as lives e os comentários dos governantes anteriores, seria uma das últimas práticas a serem administradas, de serem aplicadas, melhor dizendo. E foi a primeira prática que se quis montar aqui na nossa região. Então, é uma crítica construtiva que eu faço ao governo, é uma crítica construtiva que eu faço ao secretário do Estado da Saúde, no sentido de olhar para todo o complexo hospitalar que é a compra de serviço, os leitos que já estão aí, que são existentes, que são reais e que poderiam muito bem servir a nossa comunidade num momento como esse momento crítico que temos hoje. Hoje, num estalar de dedo, numa boa vontade do governo, nós poderíamos já ter aqui, no mínimo, os 9 leitos do Hospital Azambuja e pelo menos mais 6 leitos aqui do Hospital Imigrantes. Ou seja, nós sairíamos de
uma média de 1 para 10 mil para 1 para 6 mil. Já, é muito pouco, ainda é muito pouco, mas já é uma grande vantagem do que a gente ficar sobrevivendo com os 9 leitos que estão ali para atender traumatismo, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e assim por diante. Então, eu só posso crer que o governador ou não conhece Brusque, a nossa região, ou não conhece a história de Brusque, a sua região, ou não conhece a força empresarial, né, de arrecadação de impostos que a nossa região tem. Eu faço isso e falo isso porque eu já falei isso de público, já falei isso para os correligionários do nosso governador e mandei recado, quer dizer, mandei recado, não, eu falei para a assessora do nosso deputado Alba, mas até o presente momento não apareceu nenhum exame de teste rápido, para tu ter uma ideia. Bom, para a gente fechar, depois eu vou fazer o fechamento, mas eu quero que o senhor mande, né, com as suas considerações finais. Agradeço a sua presença aqui em nosso canal 24 Horas, no canal aberto, esse espaço para a gente falar, emanar notícias importantes sobre a nossa saúde, né? Um recado, já que o senhor falou que vai realmente agora com o nosso procurador emitir esse decreto novo para que aquele que tem o vírus fique mais um pouquinho para celebrar o quê? O encerramento desse ciclo, né? Para a gente ter mais garantia, para garantir a própria sociedade. E fique com as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado sempre pelo espaço, né, Banana? E dizer assim, principalmente aos nossos servidores públicos, a minha voz de ontem foi uma voz verdadeira. Eu não admito que nós, como exemplo da saúde pública, estejamos andando e circulando na cidade com decreto vigente de obrigatoriedade do uso da máscara, eu ter que ir para uma live, eu ter que ir para uma internet e colocar um recado daqueles. É óbvio que eu agradeço de todo o coração todos vocês, eu estimo e respeito todos vocês pelo todo que vocês já fizeram até hoje, mas uma coisa a gente tem que separar da outra. O meu aplauso para quando vocês estão fazendo um bom trabalho, e eu quero dizer isso a todos vocês, e o meu também repúdio àqueles que estão se contradizendo com práticas não compatíveis conosco, servidores da saúde. Meu muito obrigado a todos os telespectadores, fiquem com Deus, como diz o ditado, que Deus nos proteja, e para Ele poder nos proteger um pouquinho mais, sigam a higiene respiratória, utilizem máscara, pratiquem o distanciamento, lavem as mãos com água e sabão por 20 segundos e usem o álcool gel. E usar o álcool gel não é só nas mãos, é no volante do carro, é no câmbio do carro, é na porta do carro que vocês utilizem e compartilhem com seus entes queridos. Então, meu muito obrigado mais uma vez, Banana, pelo espaço que você sempre nos fornece, e até mais aí para a gente poder passar mais informação a vocês. Bom, eu agradeço a gentileza do secretário da Saúde, né? A Camila Pereira também, a todos da secretaria. Eu volto a reiterar isso, a importância desse trabalho maravilhoso. Uma pergunta, eu até peço desculpas não ter feito isso. Nós temos lá em Portugal, eu tenho alguns amigos, né? O pessoal que trabalha com a saúde tem um problema lá em Portugal, 150 metros infectados com vírus, né? Como é que está o tratamento, essa parte do pessoal que está na saúde? Tem algum, fora esse caso que o senhor falou que já se curou, etc e tal, está tudo tranquilo? O pessoal tem se cuidado? Não tem nenhum indício? Nós estamos aí com esses 7 casos, da onde a gente consegue localizar o nexo causal com o próprio carro, né, da vigilância das endemias, para verem a importância da higienização do carro, né, como é um carro que foi ocupado e dividido com vários funcionários, 7 pessoas se contaminaram de um único foco. Então, é importante vocês pensarem nisso também. Nós hoje temos EPIs totalmente pessoal nosso equipado, nosso pessoal que faz a coleta dos exames com aqueles capotes inteiros, né, integrados, né, sem nenhuma travessa, máscaras, viseiras, as viseiras que foram doadas, né, pelo pessoal aqui de Brusque. Um abraço ao Álvaro Virus, né, e a toda a família Virus.
Exatamente, o Álvaro e os Virch já fizeram uma doação aí de mais de 2.000 máscaras para a Secretaria da Saúde, né? Então a gente tem tido não só os filantropos, mas também nós temos tido, conseguido comprar materiais de EPIs importantes e inclusive com as doações, termos feito doações aos hospitais, às classes que mais estão enfrentando, né, essa cruzada aí de forma mais intensa na frente da batalha. Então, hoje, né, não temos nenhum caso de pessoas, parte médica, nenhum caso de contaminação, da parte da enfermagem também nenhum. O que nós tivemos na área da saúde foram esses 7 casos do pessoal das endemias que realmente se contaminaram e acabou um ciclo vicioso, um contaminando o outro e acabou dando esse número bastante grande. Mas o pessoal está tudo bem hoje? Está todo mundo bem, nós temos 2 pessoas ainda em isolamento por conta de ainda estarem transmitindo o vírus. E também foi um serviço prestado importante para nós, porque agora a gente vai lá na Secretaria da Procuradoria para montarmos um novo decreto onde saímos de 14 dias de isolamento e vamos passar para 25 dias de isolamento. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Umberto Martins Fornari, né? Fornari italiano, né? Agradecer a presença dele. Costumeiramente, né, sistematicamente vem dando aqui o acompanhamento, informando, né, através dos nossos telespectadores do canal NET, nosso site TV, canal24horas.tv.com, nosso Facebook, canal 24 horas. Muito obrigado a Camila Pereira, a todos que fazem parte dessa história brilhante de preocupação e levar e preservar a saúde da nossa cidade. Essa equipe é fantástica. Claro que tem sempre, né? Mas é legal o bate-papo, né? Ó, vamos para o desafio, vamos fazer melhor. Esse é o desafio da gente melhorar, né? E às vezes aqui, não, tá tudo... Não, nós temos que melhorar, né? E antes de encerrar, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, né? Jamais pensei em fazer isso na minha vida, né? Estou com 62 anos, né? Gente, Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, o senhor, para nós, e falo em nome com toda humildade, em nome de todos os brusquenses, quase um pouquinho mais de 130 mil pessoas. Para nós hoje, 33 dias passados, porque do dia 17, hoje dia 20, dá 33 dias, vamos falar 32? Tá bom. O senhor não trouxe um centavo para a minha cidade. O senhor não trouxe, com certeza, um centavo para Guabiruba, nem para Botuverá, na nossa região. Então, com todo respeito, governador, o senhor é uma vergonha para nós. O senhor fala uma coisa na televisão e não pratica. Idem ao secretário da Saúde, Helder, né? Elton, perdão. Elton, desculpa, eu errei seu nome, né? O senhor também, para nós, com toda humildade, e jamais pensei em fazer isso, o senhor secretário de Saúde é uma vergonha para nós, porque o senhor fala uma coisa na televisão e não pratica aquilo que é a essência que o senhor deveria fazer, se preocupar com a saúde de todos nós e abandonar a nossa cidade, como está abandonado por vocês, para nós e com muita humildade, vocês dois, o governador e o secretário de Saúde, são uma vergonha. Vocês não honram realmente a função que estão exercendo para a minha cidade, para a minha região. Com todo respeito, vocês são uma vergonha. Desculpe o meu desabafo. Muito obrigado pela presença. Salve a saúde. Acima de tudo, o respeito por todos nós. Canal aberto aqui no Canal 24 Horas.